Muito boa noite. Pela primeira vez em 40 anos, o país escolhe o presidente numa segunda volta. A decisão é entre António José Seguro e André... RTP, SIC e TVI definiram as regras para este debate. Cada tema terá entre 10 a 12 minutos. Os candidatos têm 3 minutos para responder a perguntas, sendo o restante tempo para troca de argumentos. O palco é aqui no Museu do Design, em Lisboa. O debate terá no total 75 minutos e 1 minuto final para cada candidato. Ditou o sorteio que começa António José Seguro e termina André Ventura. Muito boa noite a ambos, sejam muito bem-vindos. António José Seguro, Freitas do Amaral, um dos protagonistas da única segunda volta presidencial que este país conheceu, dizia que na primeira volta escolhe-se e na segunda elimina-se. Porquê é que um eleitor que esteja neste momento indeciso deve sair de casa no próximo dia 8 para eliminar André Ventura e escolhê-lo assim? Muito boa noite. Quero cumprimentá-lo primeiro os nossos jornalistas, a Clara, o Carlos, a Sara, cumprimentar o meu adversário, o Dr. André Ventura, e todos os portugueses que nos seguem através dos 3 canais de televisão, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Cada eleição é uma eleição e aquilo que eu tenho recolhido, quer na primeira volta, quer sobretudo nesta segunda volta, são bastantes apoios de todos os quadrantes políticos e de pessoas que nunca se envolveram na política e que reconhecem na minha candidatura as características que um Presidente da República deve ter. Um Presidente da República com experiência, com moderação, que quer cuidar do sistema naquilo que está bem, mudar o muito que é necessário e que está mal no nosso país e, sobretudo, há 2 visões de país. Não se trata apenas de escolher um presidente, trata-se também de escolher e definir que caminho é que nós queremos ter para o nosso país. Eu defendo uma sociedade que valoriza todos os seres humanos, que não faz discriminações. Venho para unir, quero ser um presidente que une, que cuida do nosso chão comum, que é aquele que nos permite ser iguais nas nossas necessidades, mas diferentes nas nossas liberdades. E serei um presidente da República, se merecer a confiança dos portugueses, que dialoga, porque considera que em democracia o diálogo é importante para nós obtermos compromissos. E porquê é necessário compromissos? Para que as forças políticas se foquem em soluções para resolvermos os problemas dos portugueses. Designadamente na área da saúde, nós precisamos de garantir aos portugueses saúde a tempo e horas, garantir aos nossos jovens que o país não é só bom para viver, mas também é bom para trabalhar, criar-lhes oportunidades, garantir acesso à habitação para que ela não seja um direito apenas para algum, um luxo para alguns, um luxo, mas seja verdadeiramente uma garantia de dignidade e, sobretudo, fazer de Portugal um país moderno e um país justo. Nós temos que pensar o nosso futuro e é em nome do futuro que eu me candidato. O seu adversário insiste, no entanto, em apresentar esta segunda volta como uma escolha entre a direita e o espaço socialista ou entre as elites e o povo. O senhor não tem referido a palavra socialista nem socialismo, nomeadamente na última noite eleitoral em que teve a maior votação de todos os candidatos. A palavra socialismo ou socialista queima? Não queima absolutamente nada. Os portugueses conhecem-me, sabem de onde é que eu venho. Eu sou um defensor acérrimo da liberdade, da economia de mercado, do Estado social, da justiça social, de uma sociedade que prospera, mas que não deixa ninguém absolutamente para trás. Estes são os valores e as causas da minha vida e continuo a defendê-los. Mas esta segunda volta entre a direita e o espaço socialista... Entende também? Esta é eu dirijo-me a todos os portugueses. E é por isso que tenho apoios, quer da esquerda, quer da direita, quer de pessoas que não se enquadram em quadrantes absolutamente nenhuns, porque exigem ter um presidente que seja íntegro, que seja experiente e que seja dialogante e que não divida os portugueses, que os una. O papel do Presidente da República, que é o mais alto magistrado da nossa nação, é um papel de união, de garantir a representação da nossa identidade dentro do pluralismo que nós temos. E, portanto, eu venho com esse intuito. Foi por isso que, ao fim de 11 anos, me dispus a servir o nosso país e quero servi-lo com muito entusiasmo e, sobretudo, com muita confiança no talento e na inteligência dos portugueses. Utilizando ainda a expressão de Freitas do Amaral, André Ventura, boa noite para si também. Muitas figuras da direita e do centro-direita já decidiram eliminá-lo, dizendo que não se revêem em si. Que argumento apresenta aos eleitores deste mesmo espaço político para contrariar esta ideia na hora do voto? Boa noite a todos, boa noite ao meu adversário também, a cumprimento e a todos os portugueses que nos estão a ver em casa, quer em Portugal, quer fora de Portugal.
É como diz, de facto, vários adversários não estão nesta eleição, nem estão a apoiar o Dr. António José Seguro pelo próprio Dr. António José Seguro. É curioso até ver que alguns deles, há uns dias atrás, diziam que o Dr. António José Seguro não mobiliza, não entusiasma, faz adormecer as pessoas, e agora dizem que, apesar de tudo, é o melhor. Não estão a votar por António José Seguro, estão a votar contra mim. Mas isso é uma coisa que o povo não socialista também terá que avaliar, agora e depois. Por exemplo, Cavaco Silva. Cavaco Silva, que foi primeiro-ministro de Portugal durante muitos anos, que disse em vários momentos e de intervenções que o mal que o socialismo tinha feito ao país, disse que António José Seguro era o melhor candidato nestas circunstâncias. Porém, o mesmo Cavaco Silva disse de António José Seguro, estou a citar Cavaco Silva, um líder partidário simpático, correto, mas perante problemas, quaisquer problemas, revela-se inseguro, medroso, sem capacidade qualquer de liderança. Se ganhar eleições, coisa que começa a duvidar, dizia Cavaco Silva, será um primeiro-ministro fraco. É este mesmo homem que diz que António José Seguro é medroso, sem capacidade de liderança, inseguro, apesar do nome, que diz que agora vai votar nele. Isto não é sobre António José Seguro, lamento dizer, não leva mal, não é nenhuma desqualificação. É sobre cancelarem-me a mim e cancelarem o projeto de mudança e de ruptura com o sistema. O próprio Mário Soares dizia de António José Seguro, o líder do Partido Socialista, um líder centrado nele próprio, inseguro, incapaz de ouvir os críticos. Estamos a falar do líder do Partido Socialista. Veja ao ponto a que chegámos quando Paulo Portas, ex-líder do CDS, diz que vai apoiar António José Seguro, quando há uns anos atrás, a propósito de Freitas do Amaral, que me questionou, decidiu enviar o retrato dele de volta da sede do CDS para a sede do PS, porque fazia parte de um governo socialista. Imagino o que pensaria o antigo Paulo Portas do atual Paulo Portas. Portanto, o que é que isto mostra? Isto mostra duas coisas. Isto não é sobre o Dr. António José Seguro, nem sobre nenhum espaço político específico. Isto é a verdadeira captura do sistema e de interesses do sistema que se juntaram à volta do Dr. António José Seguro, mas francamente podiam se juntar à volta de outro qualquer. Mas quem colocou isto no espaço político foi o senhor, na noite das eleições, em que disse que queria liderar essa direita e que isto era uma decisão entre a direita e o espaço socialista. O que eu quero dizer é isto. Depois disso veio dizer que era entre as elites e o povo. Em que é que ficamos? As pessoas devem votar porque estão zangadas com o sistema ou devem votar, de facto, por uma questão ideológica? Acho que fica claro, quando pessoas que agora dizem que apoiam o Dr. António José Seguro, que há uns meses ou há uns anos atrás diziam que é o pior líder que um partido pode ter. Mostra que não estão a apoiar o Dr. António José Seguro. Estão a querer evitar que eu tenha capacidade de decisão. Então o que é que o senhor tem a dizer a essas pessoas para as convencer? O que é que isso mostra? Isso mostra duas coisas. Que nós juntámos um sistema de interesses em Portugal que não está preparado para a mudança e que quer a todo o custo bloquear qualquer mudança nesse sistema de interesses, mas diz uma coisa mais grave, porque nós vimos este rodopio de supostos apoios ao Dr. António José Seguro, levanta sérias dúvidas sobre se o Dr. António José Seguro não ficará capturado por estes interesses todos que, na verdade, querem manter e sustentar o sistema. Portanto, eu não me preocupo muito isso. Acho que é mesmo uma luta de elites contra o povo neste sentido, em que todos, mesmo aqueles que há uns dias diziam que é preciso combater o socialismo, e acho que o Dr. António José Seguro não negará que é socialista, fez parte de vários governos socialistas, foi deputado socialista, portanto, acho que não negará que é socialista, tem atrás de si esse património, mas mesmo perante um socialista e um não socialista, optam por preferir o socialista. São os amigos do sistema a defender o sistema. Está claro, António José Seguro, vou dar a oportunidade para responder e ao mesmo tempo também deixar aqui uma questão. O seu adversário diz que o senhor não quis fazer mais debates porque tem medo de debates. Pergunto-lhe, tem medo de debates? É para responder ou para a questão dos debates? Para responder e depois também para muito responder bem. àquilo é que muito disse André simples. Ventura. Em primeiro lugar, eu quero dizer que todas as pessoas têm o direito a mudar de opinião. Se o professor Cavaco Silva mudou de opinião, é naturalmente um ato positivo e que vem apoiar a minha candidatura. E, portanto, eu fico muito satisfeito que existam pessoas de vários campos políticos que apoiem a minha candidatura. Mas não apenas gente da política. Os dois prémios Camões, que ainda são vivos, apoiam a minha candidatura. Eu tive 1.700.000 portugueses que são o povo, senão isto não é o povo, onde é que está o povo, que votaram na minha candidatura. E, portanto, eu devo sobre isso dizer que me sinto muito feliz, percebo que é um embaraço, porque o senhor deputado André Ventura apelou a que toda a direita se juntasse a si e eles responderam dizendo-lhe que preferimos o António José Seguro. E não é por uma questão ideológica, eles fizeram-no por uma outra opção. É porque uma opção de que devem ter na Presidência da República alguém que garanta a proteção do nosso chão comum.
E esse chão comum é vivermos em democracia, Não é por isso. é vivermos em liberdade, é vivermos com respeito e consideração pelos adversários, é não fazermos desinformação, é não recorrermos a métodos que não são métodos democráticos. E desse ponto de vista, eu reconheço, isso aumenta a minha responsabilidade como Presidente da República, porque verdadeiramente eu quero ser o Presidente da República de todos os portugueses. E esta candidatura já o está a ser, ao ter a diversidade de apoios de pessoas da política, de todos os quadrantes e também de fora da política. Em relação a uma questão que o Dr. André Ventura coloca, se eles não me vão capturar. Não, eu não sou capturável. Eu disse no dia 15 de junho, quando avancei para esta eleição, sou livre e vivo sem amarras. E é isso que eu serei até ao fim, e se merecer a confiança dos portugueses, é isso que eu serei como Presidente da República. Eu serei um Presidente da República independente. Comigo as ideologias ficam à porta. Não serei nem um Primeiro-Ministro de sombra, nem serei um líder de facção contra outra parte dos portugueses. Isso era o que mais faltava. Eu quero ser o Presidente de todos os portugueses. Essa é a minha ambição e também dos eleitores do seu partido, Sr. Doutor. Também quero ser, tenho essa ambição de ser, quer aqueles que já votaram em mim na primeira volta, quer aqueles que votarão em mim na segunda volta. Vamos concluir sobre a acusação de que o senhor tem medo de debates. Afinal, o senhor diz que nada está garantido e que é necessário uma votação maciça, fazer mais debates, ter mais confronto com o seu adversário. Não poderia ajudar a conquistar mais eleitores? Eu penso que esta é a eleição que já teve mais debates. Já houve 30 debates. Este é o 31º debate. Eu já debati 4 vezes com o senhor deputado André Ventura. Já tivemos um debate que, aliás, iniciou todos os debates, depois tivemos debates em conjunto, e eu só preciso de um debate porque só tenho uma posição sobre cada assunto. Eu percebo que o deputado André Ventura, que tem várias posições sobre vários assuntos, precisa de um debate para cada uma das suas posições. Não é o meu caso. André Ventura disse que António José Seguro tem medo de debates. Tem medo concretamente de quê? Bom, eu acho que fica muito claro e muito evidente que o Dr. António José Seguro, o ex-deputado António José Seguro, não queria debater. E porque tinha medo deste confronto, porque se temos uma segunda volta que é histórica, foram propostos 2 debates em 2 semanas diferentes e depois o ex-deputado António José Seguro disse não, foi a minha equipa que trabalhou, desqualificando-vos a vocês, desqualificando-nos a nós, mas mostra o tipo de presidente que vai ser, que não é ele que decide, é a equipa que decide. Repare que já até nos debates diz assim, eu não sei de nada disso, foi a minha equipa que decidiu. E portanto mostra bem que tipo de presidente é que vamos ter. Um presidente que não decide nada, que não consegue fazer nada e que na verdade não quer debater. Depois tínhamos um debate nas rádios, marcado também. E mais uma vez, o Dr. António José Seguro, o ex-deputado António José Seguro, também disse que também não queria debater mais na rádio. Eu percebo, porque o Dr. António José Seguro fez uma campanha toda baseada em só dizer generalidades, só dizer coisas que podem agradar a todos, à esquerda, à direita, ao centro, que vai unir todos, vai fazer por todos. Não tem uma única proposta sobre saúde, não tem uma única proposta sobre justiça, não tem uma única proposta sobre pensões e sobre as pensões miseráveis que temos em Portugal, não sabe se quer rever a Constituição ou não, diz que pode haver coisas que sim, outras que não, é o mesmo que dizer, é como ao melhoral, não faz bem nem faz mal, fica tudo igual, que é o que ficará com António José Seguro, não sabe se a lei laboral, ou seja, quer vetar, mas não sabe em que pontos é que vai vetar. Porquê é que eu digo que isto é grave? Porque isto mostra que o homem que tenho perante mim, repare, nós de António José Seguro só sabemos isto. Sabemos que a única vez que liderou alguma coisa na vida foi o Partido Socialista, nunca liderou mais nada. Mas quando liderou o Partido Socialista deixou na maior confusão possível e inimaginável. Nem os próprios deputados do Partido Socialista estavam com ele. E, portanto, estavam desalinhados com o próprio António José Seguro. Ora, um homem que não decide, um homem que não tem ideias sobre nada, um homem que nem no Partido Socialista, que teoricamente devia ter sido aquilo que liderou, conseguiu gerar consensos, como é que vai gerar consensos no país? Quer dizer, o António José Seguro só diz que quer unir porque acha que a minha candidatura provoca celeuma em alguns portugueses. Provoca aqueles que não querem fazer nada, aqueles que vivem à conta do Estado, aqueles que vivem de esquemas de corrupção, isso provoca-lhes celeuma. E o António José Seguro quer sempre dizer, eu quero unir todos, para que todos fiquem de bem com ele. Mas, António José Seguro, há momentos na vida que nós temos que nos comprometer com as coisas. Não podemos só dizer, em geral, que estamos de acordo com tudo, à direita e à esquerda, para agradar a todos. Eu percebo que quero agradar a toda a gente, mas nós na vida temos que tomar decisões. O país não se dá mais para águas mornas. O país precisa de decisão, precisa de efetividade. E a pergunta, deixa-me só dizer isto. E a pergunta que lhe deixo é, se nem o Partido Socialista conseguiu unir, se nem o Partido Socialista conseguiu agregar, como é que raio quer agregar o país para a reforma que diz que quer fazer? E já agora, desculpe perguntar-lhe, que reformas é que quer fazer? Vamos ter a oportunidade de saber o que é que cada um pensa, André Ventura. Para uma reforma. André Ventura, este tema está fechado, passo para ti, Carlos. Vamos a isso e vamos olhar precisamente a questão do perfil de presidente que cada um quer vir a desempenhar. André Ventura, começamos a perceber como é que eram as regras. Era posição, réplica, tréplica, era isso.
Mas, entretanto, o nosso tempo já esgotou. Ou seja, alteraram a regra, foi isso? Não, tem a oportunidade, entretanto, só para perceber. de responder Ok, muito na bem. próxima questão. Estamos num novo tema. O tema tem a ver com o perfil do Presidente. Isto é o sinal do Presidente que vamos ter no O Palácio perfil do Leite, Presidente se que António José Seguro ganhar. pretende vir a ser. Regras, não é? Não sabe as regras. Não Defende sabe as regras. regras, que é essa a Defende diferença. regras. Não sabe as Vamos regras. continuar. Eu creio que já foi esclarecedor o debate em relação ao primeiro tema. Vamos ao segundo. André Ventura tem dito que quer ser um presidente ator, capaz até de conduzir o governo, já o disse. Eu queria colocar uma questão muito concreta, que tem a ver não ainda com a matéria substantiva da saúde, deixamos isso para daqui a pouco e vamos lá com toda a certeza esta noite, mas o senhor tem sido crítico da Ministra da Saúde em concreto, já na campanha sugeriu várias vezes que ela já devia ter saído do governo. Imagine-se Presidente da República pensar o mesmo, ter vontade de o dizer, mas o Primeiro-Ministro não seguir as suas instruções. O que é que o senhor faz? Inaugura uma era de conflito institucional ou admite no limite dissolver a Assembleia? O conflito institucional começa quando morrem pessoas por falta de atendimento médico em Portugal. O conflito institucional começa quando há um plano de emergência apresentado pelo próprio Governo, que depende da Assembleia da República, mas de que o Presidente deve ser vigilante também, senão não serve para nada, senão não vale a pena pagar um salário ao Presidente da República. Se é para estar lá sem fazer nada, aí eu percebo que escolho o António José Seguro em vez de mim. Porque se é para não fazer nada, se é para estar lá a agradar a todos e a dizer só coisas gerais e genéricas, aí votem no António José Seguro. Até eu lhes peço, se é para não fazer nada, votem no António José Seguro. A questão aqui é o que é que o Presidente pode fazer. Ora, se cada vez que morre uma pessoa por falta de atendimento do INEM, cada vez que um doente urgente espera 20 horas para ser atendido, 20 horas um doente urgente, o Presidente da República não pode ficar em silêncio, tem que chamar o Governo e tem que lhe dizer, olha, no vosso próprio plano, não é no do Presidente da República, é no vosso próprio plano, tinham dito que em 6 meses resolveriam estes problemas. Médico de família para todos, estamos com 1.700.000 pessoas sem médico de família. Acesso a cirurgias dentro do tempo máximo previsto pela lei está 20% acima do que devia estar. Ora, acho que é legítimo que um Presidente da República diga ao Governo isto está no caminho errado, não podem continuar a morrer pessoas por falta de saúde em Portugal com a carga de impostos que pagamos, tem que fazer alguma coisa. A minha pergunta partia desse ponto. E se o Primeiro-Ministro disser mesmo assim, eu não vou fazer nada em relação já a isso? aconteceu, aliás. Bom, já aconteceu, mas também já houve Presidentes da República que pediram a saída de ministros. Eu também pediria, como Jorge Sampaio, olha, é um socialista, portanto estou à vontade, eu também pediria que Armando Vara saísse do Governo, quando aconteceu que Jorge Sampaio o exigiu. Portanto, nós temos um historial de presidentes que, quando caem em si e assumem o seu papel, conseguem ser interventivos em defesa do povo. Eu quero ser um presidente que defenda as pessoas e não os governos, não as elites, não o primeiro-ministro. Eu estou ali para defender as pessoas. Ora, se nós temos uma situação em que as pessoas estão manifesta e objetivamente sem acesso médico no país, alguém tem que ser responsável por isso. E aí o Governo... Mas é preciso ser consequente, porque senão a segunda vez que falar já não tem o mesmo peso. Com certeza, e isso aconteceu, isso aconteceu com Marcelo Rebelo de Sousa em relação ao João Galamba, por exemplo. Marcelo Rebelo de Sousa quis, o Governo não acedeu. Eu estou convencido que se soubermos dialogar institucionalmente, mas também fazer a pressão pública que é preciso fazer em momentos em que as coisas falham, seja por causa de casos de corrupção, seja por casos de falhas na saúde, seja por outras questões igualmente graves, eu acho que a capacidade de diálogo institucional do Presidente é não só de fazer pontos e fazer diálogos e saber chegar a consensos, e nós já chegámos com o Governo a vários consensos em vários temas, nacionalidade, imigração, não foi o PS, fomos nós que chegámos. Mas chegar a consenso em determinados momentos não significa dar uma carta em branco ao Governo. E é isso que António José Seguro parece querer. Aliás, porque é que o Governo quer tanto que António José Seguro seja eleito? Porque é que estão a acender velas, como eu li na imprensa, que estavam a acender velas para que António José Seguro seja eleito? Porque sabem que António José Seguro não vai fazer exigência nenhuma, não vai ser exigente de forma nenhuma com o Governo. E por isso querem um Presidente que seja, francamente, uma espécie de... Eu não sei se esta é a expressão correta, mas que seja uma espécie de rainha de Inglaterra. E nós não precisamos de rainhas de Inglaterra, nós precisamos de um Presidente que defenda ao povo português. António José Seguro, o senhor, uma das promessas que faz é de retomar as presidências abertas. Historicamente foi Mário Soares que as inaugurou, acabou por ser colado à ideia de uma força de bloqueio da governação, então, de Cavaco Silva. A minha pergunta é, querendo o senhor tocar, e ainda há pouco lembrou uma expressão que tem repetido, no muito que está mal e que é preciso corrigir no país, temas como a saúde ou como a habitação serão seguramente motivos para presidências abertas. A minha pergunta é como é que se coloca o dedo na ferida sem criar um atrito com o Governo em funções este ou outro? Bem, eu serei leal à Constituição e serei um Presidente que coopera lealmente com o Governo e com o Primeiro-Ministro. Eu respeito muito a decisão democrática dos portugueses. Nós temos um Governo legítimo que está em funções. E, portanto, o meu papel como Presidente é de exigir resultados. E para exigir resultados é necessário que existam soluções sólidas e duradouras. E por isso eu proponho, atendendo a que nós temos tido ciclos governativos cada vez de menor tempo, ano e meio, 2 anos, espero que isso não aconteça,
E, portanto, o que é que eu proponho? Eu proponho um compromisso entre todas as forças políticas, independentemente de quem está no governo, para encontrarmos soluções para garantir saúde e tempo e horas para os portugueses. Deixe-me pegar nesse ponto, porque eu já disse a André Ventura, e vale, obviamente, Ok, mas vamos falar mais à nós vamos frente. desenvolver, Muito bem. mas a questão política substantiva, e essa expressão também é até repetido, se os portugueses não tiverem saúde e tempo e horas, a tempo e horas, que é o que o senhor quer, o que é que acontece da parte do Presidente da República? Sim, mas vamos ver, eu não venho para dizer o que é que acontece se não acontecer. Eu venho para ajudar a fazer. E daquilo que depende de mim é para fazer mesmo. É inaceitável o que se passa com a saúde em Portugal. Os tempos de espera para ter uma consulta, para ter uma cirurgia, o que se passa aos fins de semana para saber quais são as urgências que estão abertas, pessoas que morrem por falta de socorro e de emergência. Isto não pode acontecer. Eu vi durante a campanha eleitoral pessoas, sobretudo idosos, que chegaram junto de mim e diziam: Doutor, eu já tenho medo de adoecer. Ora, isto não pode acontecer no nosso país. Portanto, o que é necessário? Que a política encontre soluções. E essas têm que ser soluções duradouras para que os portugueses tenham saúde a tempo e horas. É esta a minha decisão. É esta a minha ação. O senhor fala em passar de uma política de ruído a uma política de factos, mas se for preciso ruído também o fará? Não, vamos lá ver. Eu venho para cooperar e, portanto, todas as quintas-feiras o Primeiro-Ministro vai a Belém para reunir comigo, se merecer a confiança dos portugueses. E é aí que as exigências se fazem. Há ruído a mais na vida política portuguesa. Há um passa-culpas, uma cultura de passa-culpas. Há protesto. Há pessoas que só sabem canalizar esse protesto e não encontram soluções. Ora, eu quero ser um Presidente da República das soluções para que os portugueses tenham uma vida melhor e uma vida digna. Vamos à questão das leis laborais, que se integra nesta questão da relação... É impossível interromper. Isto Pode, é um debate. possível. A réplica É só para dizer, mais uma vez ficou claro, e era isto que eu espero que o país perceba. O Dr. António José Seguro conseguiu falar durante 2 minutos e 36 sem dizer uma única coisa. Uma única coisa. Desculpe, Dr. António José Seguro, não pode fazer o seu caminho para a presidência sem só dizer generalidades. Perguntaram-lhe, até lhe disseram que íamos falar de saúde mais à frente, mas repare, disse que queria juntar todos e reunir à quinta-feira com o Primeiro-Ministro. Deixa-me dizer uma coisa, isso acontece sempre, seja o Sr. Presidente da República, ou eu, ou outro qualquer. Está indignado com o que está a acontecer. Quais são as soluções que tem? Não tem nenhumas. O que é preciso que o país saiba é que não pensa nada sobre nada. Não tem uma única solução para a saúde, não tem uma única solução para a habitação, não tem uma única solução para a justiça. Disse assim, idosos aproximam-se de mim e dizem-me: eu tenho medo de estar doente. É verdade, dizem-nos aos dois. A diferença é que eu tenho mais de 30 propostas sobre a saúde, tentadas, às vezes rejeitadas, E já vai outras poder falar aprovadas. delas, André Ventura. E o já- António José Seguro consegue já passar colocou 2 nota? minutos sem dizer A nada. resposta de Sem António José dizer Seguro, por nada. favor. É muito simples. Eu percebo qual é a técnica do Dr. André Ventura. É dizer que eu não digo nada. Mas depois, dá-me licença, Não diz, não diz. e depois diverge, não é? Mesmo e até coloca na minha boca coisas que eu não digo. Dou-lhe um exemplo muito concreto. Neste momento, nós temos, nos hospitais portugueses, 2.850 pessoas que têm alta clínica, mas por diversas razões não saem do hospital. Não tem a casa? Não têm casa, pessoas não vão buscar, não têm retaguarda. Precisamos designadamente, há 2.100 que aguardam lugar nas unidades de cuidados continuados. E há 750 que aguardam a colocação em lares. Não há resposta. Portanto, tem que haver uma resposta social para esta situação. Porque isso vai libertar camas e vai facilitar os internamentos nos hospitais. Qual é a resposta? Vai facilitar. Então tem que se resolver, tem que haver tem que mais se uma... resolver. De qualquer maneira, tem que se Permitam-me resolver. aqui... Tem aqui um exemplo concreto, Tem que se quero não resolver. dizer. Mas eu dou... Há de se resolver depois para a frente. Ó, Dr. André É um Ventura. exemplo que não tem ideias Dr. nenhumas. André Ventura, António o José senhor Seguro, pode desculpe. repetir isso até ao final verdade, do as debate. pessoas hoje estão não a há perceber. absolutamente problema, absolutamente. Agora percebe-se porque é O que que eu não lhe queria quero dizer é debates, isso. não é? Segundo, é necessário atrair e fixar os profissionais de saúde no Serviço Nacional António de José Saúde. Seguro, eu garanto que o senhor falará do pacto que quer, Tá bem, o André mas quer Ventura dizer, do plano que quer eu existir ao governo. só quero, e, portanto, vamos lá ver, eu venho para este debate para falar sobre o país. Muito bem, vamos ao país. Com factos e apresentar soluções. Vamos a uma questão muito Mais. concreta neste Muito plano bem. da relação com o Governo, que terá de ter o próximo Presidente da República, a questão das leis laborais. António José Seguro começa por si agora. Assumiu que tenderia a votar as alterações tal como estão, mas valorizou também a hipótese de um entendimento ao nível da concertação. Eu queria colocar uma questão muito concreta. Se houver um acordo ao nível da concertação, o senhor promulgará, em princípio, e se a validação ou a votação for uma aprovação apenas em sede parlamentar, o senhor tenderá a chumbar a isto? Vamos lá ver. Depende daquilo que chegar a Belém. Qual é o decreto que chega a Belém? Eu fui muito claro. Se chegar o decreto inicial do Governo, eu votarei politicamente. Porque não resolve nenhum problema, pelo contrário, vem criar mais instabilidade social.
E, designadamente, há questões como o alargamento dos períodos de contrato a termo, o outsourcing imediato sem ter um tempo de espera para áreas em que houve despedimentos coletivos, o banco de horas individual, a reintegração de trabalhadores despedidos injustamente, mesmo quando há uma decisão do Tribunal. São matérias que precisam de ser resolvidas e que estão nesta proposta de revisão laboral. Portanto, aquilo que eu considero é que se ela chegar como está, eu votarei politicamente. Mas tenho a expectativa de que haja evolução e que haja diálogo. E tanto quanto sei, esta semana estão a decorrer reuniões nesse sentido. Isso é positivo. E que haja diálogo entre as partes, os representantes dos trabalhadores, representantes dos empresários e da parte do Governo. Mas agora, eu como Presidente da República, o que é que eu gostaria de ter? Que o debate que ocorresse na concertação social fosse um debate que tivesse a ver com o futuro da nossa economia. A nossa economia precisa de competitividade. Há alguma proposta nesse sentido? A nossa economia precisa que empresas sejam mais produtivas para remunerar melhor os salários, para que haja salários melhores. Há alguma proposta neste sentido? E depois aquela coisa que para mim é inaceitável. Não viu até agora essa proposta? Que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Eu não percebo porque é que há empresas que fazem discriminação salarial entre homens e mulheres. Tem que haver uma resposta para isto e, sobretudo, temos que acabar com isto. Uma questão, havendo a possibilidade e o entendimento da concertação, mesmo que só com o GT, o senhor estará mais perto de promulgar isso? Vamos lá ver, um acordo, sim, claro. E uma aprovação... Mas quer dizer, mas vai depender, aquilo que eu digo é, a minha posição de princípio é esta. Eu não pronuncio. O senhor colocou muitas reservas àquele que é o articulado em cima da mesa. Eu pronuncio-me sobre factos. Esse que é o papel do Presidente da República. E, portanto, a posição é muito clara. Se é a proposta inicial, votarei politicamente. Tenho expectativa que haja evolução e que haja diálogo entre todos os parceiros. E olharei para o decreto final. Agora, eu gostava de ver uma discussão na base daquilo que lhe disse, uma discussão voltada para o futuro. Não há uma discussão em Portugal sobre as implicações e as vantagens e as oportunidades da introdução da inteligência artificial nas nossas empresas, da robótica. É isso que cria empregos mais qualificados. Muito bem, já ficou claro o seu ponto, André Ventura. Sobre o mesmo tema, a sua posição tem evoluído. Eu diria que gradualmente se tornou mais crítica e chegou àquela expressão de um bar aberto de despedimentos. E até posso citar uma frase sua que disse: o Governo optou por uma linha liberal que dá a ideia de que quem trabalha pode ser despedido a qualquer altura, que vai perder direitos e só interessa verdadeiramente quem manda. Isto podia ser dito por um socialista. Sim, podia ser dito por qualquer pessoa que não queira que o mercado em Portugal seja selvagem, sobretudo para aqueles que têm já salários magros, têm salários muito baixos e não conseguem pagar as suas casas, não conseguem pagar as suas despesas. E esta revisão laboral vai num sentido não de melhorar as qualificações, não de fazer uma coisa que há muito tempo se devia fazer, que é valorizar mais o trabalho em vez dos subsídios. Continuamos a ter em Portugal uma valorização brutal de quem não quer fazer nada, de subsídios, em vez de valorizar o salário, em vez de valorizar a competitividade. E estou de acordo também. A questão de diferenças salariais entre homens e mulheres tem que ser resolvida. As questões da modernização e da flexibilidade laboral também. Porém, mais uma vez, se vê duas coisas, que o Dr. António José Seguro não tem nenhuma ideia de facto sobre isto, mas até nos governos em que participou foi quando se acentuou mais a diferença salarial entre homens e mulheres. E, portanto, eu pergunto ao Dr. António José Seguro se só se começou a lembrar destas coisas agora. Porque, quer dizer, tem um passado todo ele, foi membro de vários governos, foi deputado na Assembleia da República, não se conhece nunca uma proposta que tenha feito para reduzir as diferenças salariais entre homem e mulher, para tornar o mercado de trabalho mais competitivo, para garantir que as pessoas que trabalham por turnos ou com horas extraordinárias verdadeiramente são compensadas. Eu nestas coisas não vejo a questão como direita e esquerda. Eu acho que nós temos que ter uma economia competitiva e forte e por isso nós precisamos também que os nossos empresários, sobretudo os pequenos e médios, tenham uma legislação laboral que não seja sovietizada, que não seja um bloqueio. Precisamos de uma legislação laboral que seja moderna, mas isso não pode significar, como usou a expressão e bem, um bar aberto nem de despedimentos, nem de precariedade, porque nós já temos muita... é o que temos em cima da mesa, André Ventura. Na minha perspectiva, sim, mas eu, ao contrário de António José Seguro, digo exatamente em quem e o que é que tinha que ser melhorado. E eu queria que dissesse exatamente se, seja na instância presidencial, eventual, seja na instância parlamentar, travará a reforma tal como ela está. Nós estamos à vontade, porque eu disponibilizei-me logo no início do verão, enquanto líder do maior partido da oposição no Parlamento, para encetar um diálogo que pudesse chegar à resolução, que não aconteceu por vontade do Governo. O Governo quis seguir este caminho e, portanto, tal como está, não está bem. Quer dizer, nós já temos nós já temos um país em que o salário médio está muito longe, muitíssimo longe da média da União Europeia. Se vamos criar ainda quem trabalha em Portugal, sejam funcionários públicos, seja funcionários do setor privado, se vamos dar uma ideia de mais precariedade, se vamos dar uma ideia de instabilidade e de dificuldades a quem trabalha por turnos, a quem trabalha quem faz horas extraordinárias, nós
nós estamos a dar um mau sinal ao país. E o que eu digo é, esta revisão laboral podia ter sido feita de maneira completamente diferente. Há uma coisa que concordo com o Dr. António José Seguro. A concertação social podia ter ido muito mais longe. Mas antes disso, o trabalho do Governo com os partidos devia ter ido muito mais longe e não foi. Deixe-me só colocar uma última questão. António José Seguro, tem que ser rápido, telegráfico, por favor. O senhor desafiou André Ventura a dizer se votava ou não contra esta reforma. Está esclarecido em relação a isso? Não, absolutamente nada. Mas eu já disse, então eu vou-lhe dizer aqui com clareza, se mantiver tal como está, eu procurarei que o Governo mude, eu acho que nós devemos ter pontes e não bloqueios, acho que devemos trabalhar para isso, mas se o Governo insistir em fazê-lo, não conta com o voto do Chega. A diferença é esta. Eu estou à vontade porque o Chega já deu mostras e exemplos na Assembleia da República de quando tem que chumbar, chumba. Quando tem que fazer acordos, faz. Fechando o tema, e, chumba, portanto, se chegar assim, não passará. Por estas razões que digo. E digo-lhe mais, não temos tempo agora para isso. Mas, ao contrário do Dr. António José Seguro, eu consegui lhe dizer aqui 20 tópicos que era preciso mudar nesta revisão laboral. Porque eu sei do que é que estou a falar. E acho que muitas vezes o meu adversário não sabe, francamente. Vamos olhar um pouco mais em detalhe para a questão dos poderes dos presidentes. Há diferenças entre ambos em relação ao que entendem que devem ser os poderes do Presidente da República. O António José Seguro entende que a função de Presidente é, no essencial, fazer cumprir a Constituição. André Ventura quer um reforço dos poderes presidenciais e, para isso, quer alterar a Constituição. António José Seguro, há ou não necessidade de mexer nos poderes atribuídos ao Presidente, no sentido de reforçar, como entende André Ventura? Na minha opinião, não. Eu serei um Presidente da República que cumprirá a atual Constituição, aliás, vou jurar sobre ela, se merecer a confiança dos portugueses, e não considero que haja necessidade de alterar o sistema de governo em Portugal e de dar mais poderes ao Presidente da República. O que é necessário é que o Presidente da República seja mais exigente com os resultados da governação. Isso é aquilo que eu farei como Presidente. Portanto, não faria sentido para si um regime com um pendor mais presidencialista, com uma intervenção mais direta na governação? Absolutamente nenhum. Nem para assegurar estabilidade governativa, por exemplo? Vamos lá ver, a estabilidade governativa assegura-se. Nós tivemos até 2019, 32 anos, em que a estabilidade governativa teve praticamente assegurada. Isto é, os ciclos eleitorais eram de 4 em 4 anos. Só a partir de 2019 é que nós passámos a ter instabilidade política. E, portanto, essa instabilidade política passou para ciclos de governação muito mais curtos. O papel do Presidente da República é garantir essa estabilidade. Eu serei um fator de estabilidade e de garantir essa estabilidade. Mas não é para manter tudo na mesma. Para mim, a estabilidade não é um fim em si mesmo. A estabilidade é um meio para garantir que a governação consegue executar as suas políticas para melhorar a vida das pessoas. É esse o meu objetivo. André Ventura tem dito em várias ocasiões que quer ser presidente para dar um murro na mesa, no sistema político, para ser o condutor do país, para acabar com a corrupção, com a roubalheira, a imigração ilegal, prender criminosos, só para citar algumas das suas ideias. O senhor defende um reforço dos poderes do presidente até onde? Para se substituir à justiça, aos tribunais, à polícia? Era isso que lhe queria dizer. É errado dizer que eu defendo uma revisão dos poderes da Constituição por causa dos poderes presidenciais. Não tem a ver com isso. Eu defendo sim uma revisão constitucional. Eu disse que também por isto. Mas não é por isso. Não é por isso que defendo uma revisão constitucional. Olha, eu vou-lhe dar um exemplo porque é que defendo uma revisão constitucional. Nós tivemos há 2 dias a notícia de que as subvenções vitalícias dos políticos e dos antigos titulares de cargos públicos estavam agora num caso de escândalo ainda maior. Havia uns que não tinham uma pensão vitalícia e tinham 2. Alguns deles, há um dos casos em que o indivíduo está preso e está a receber subvenções vitalícias. Eu não sei se o Dr. António José Seguro sabe quanto é que é a pensão mínima em Portugal, a pensão de velhice, mas olhar para os valores destas pensões vitalícias e ver quanto é que se paga, pouco mais de 280 euros, a idosos que trabalharam a vida toda, exige infelizmente uma mudança da Constituição. Qual é a diferença para o António José Seguro? É que eu comprometo-me com as coisas. É que eu digo isto está errado e nós não conseguimos mudar isto sem mudar a Constituição. E temos até já decisões do Tribunal Constitucional nesse sentido. Por isso, se queremos acabar com as pensões, com as subvenções vitalícias daqueles que já as tinham beneficiado antes da mudança do regime, temos que mudar a Constituição. Então deixa-me colocar aqui a questão Deixa-me só dar-lhe outro exemplo. O enriquecimento ilícito. Já várias vezes procurámos criminalizar-nos com a lei o enriquecimento ilícito de titulares de cargos políticos. O Tribunal Constitucional entendeu que, face à Constituição que temos, isso não é aceitável. Então, temos que mudar a Constituição. Última ideia e última clareza de onde é preciso mudar a Constituição. As nomeações. Nós temos uma Constituição dos anos 70 em que as nomeações para altos cargos do Estado, não só da Justiça, mas de outros, são nomeados ainda com uma função partidária. Por isso, não é possível dizer que quer manter exatamente a Constituição como está e quer mudar alguma coisa. Mais vale António José Seguro dizer a verdade. Não quer mudar nada. Quer manter tudo igual. Então vamos ouvir António José Seguro sobre esta questão, a questão da revisão da Constituição. Essa pergunta que colocou ao meu adversário.
Era sobre os poderes presidenciais. Vejam onde é que ele fugiu, onde é que já foi. Não, era sobre os poderes presidenciais não disse absolutamente nada. Em relação... Não acho que seja necessário. Agora é a minha vez. Não estou-lhe a esclarecer, não acho que seja necessário. Agora é a minha vez. Quer dizer, mudou de opinião, mais uma vez. Está sempre a mudar de opinião. Não, está enganado. Por isso é que gostava de tantos debates. Mas ao menos tenho opinião. Debate para cada opinião. Agora, devo dizer-lhe o seguinte. Revisão constitucional, sim ou não? Em relação... Revisão constitucional. Não há necessidade de rever a nossa Constituição. Mesmo nestas medidas, nestas questões mais cirúrgicas, mudanças mais cirúrgicas. Na questão do enriquecimento ilícito, há aqui uma teimosia do Parlamento que já vem desde 2011. Eu serei sempre contra que se prenda um português sem se provar que ele é culpado e cometeu um crime. E o enriquecimento ilícito, proposto pelo Dr. André Ventura, faz uma alteração do ónus da prova. É por isso que ele será sempre chumbado no Tribunal Constitucional. Como é que é um princípio civilizacional? Mas há maneira de resolver este assunto. Como é que é a maneira de resolver este assunto? É da seguinte forma. Vou-lhe perguntar se está de acordo. Considera que devemos criminalizar declarações falsas ou ausência de declarações sobre rendimentos e património dos políticos e de altos cargos públicos? Sim ou não? Claro. Sim, não é? Segundo, congelar a favor do Estado os rendimentos e património sem justificação e avançar com a investigação criminal pelo Ministério Público? Há situações e situações. Hesitou. Não foi capaz de dizer. Pois vai, eu apresentei um projeto de lei em 2011 de enriquecimento injustificado, que era constitucional, e sabe o que é que o Parlamento fez? Chumbou. E desde então perderam-se 15 anos, quando se podia combater a corrupção. Sim, mas já lá está há 6 anos. Já lá está há 6 anos e não retomou. Não retomei, desculpe, falsidades é que não. Nós já apresentámos vários projetos para criminalizar o enriquecimento ilícito, chumbados pelo seu partido. Viram a diferença? Chumbados pelo seu partido. Eu estou-lhe a falar, o enriquecimento ilícito. À sua maneira, à sua moda. À sua moda, não é? Eu ouço com atenção, não há problema absolutamente. Também não se faz também num debate. Não é? É apenas uma cortesia democrática. Não é Miss Portugal, é uma cortesia democrática. Pode debater, não é? E também não baixarei o nível do nosso debate. Aquilo que eu lhe quero dizer é uma coisa muito simples. O enriquecimento ilícito, porque prevê a inversão do ónus da prova, será sempre chumbado, e bem, pelo Tribunal Constitucional. A nossa Constituição não permite que um cidadão português seja preso sem que tenha sido apresentada uma prova do seu crime. Mas eu apresento uma alternativa. E aquilo que eu lhe estou a sugerir é que o senhor, como líder partidário, a possa apresentar no Parlamento português. Ou seja, é possível fazer mudanças sem mexer no texto constitucional? É esse o seu ponto? Um dos problemas no nosso regime é que fala-se do problema, fala-se em algumas soluções, mas depois as soluções que verdadeiramente podem ajudar a acabar com o problema não são tomadas, não são apresentadas, não são aprovadas. E nós temos que mudar muito do nosso sistema e da nossa cultura política. É preciso que haja responsabilidade dos atores políticos. E neste combate à corrupção, nós temos que ser inflexíveis nesse combate. Essa é uma das causas da minha vida. Foi por isso que em 2007, na reforma do Parlamento, sob proposta minha, passou a ser de divulgação pública a declaração de interesses dos deputados. Foi por isso que em 2009 eu votei sozinho contra a alteração da lei de financiamento dos partidos políticos que permitia a entrada de mais dinheiro vivo nos partidos e nas campanhas eleitorais. Portanto, eu tenho uma história que fala por mim. E relativamente às subvenções, não precisa de alterar nenhuma Constituição. Não, desculpa, as subvenções acabaram, como sabe, no ano de 2005, se não me falha a memória. Alguns estão a receber, mas não é o meu caso. Não estou a falar de si. Eu quero dizer, eu quando saí do Parlamento há 11 anos, para a minha vida privada, eu podia ter pedido essa subvenção. Se calhar, por contas por baixo, teria recebido 300 mil euros. Sabe quanto é que recebi? Zero. Mas acha... Zero. Agora vai-me ouvir. Zero. Porquê? Porque enquanto eu tiver cérebro para trabalhar e mãos para trabalhar, eu continuarei a fazê-lo. Foi isso que eu fiz durante 11 anos. Fui à minha vida. Posso responder-lhe agora? Fui investir no meu pequeno concelho, que é um dos territórios mais pobres do nosso país. Fui dar aulas. Fui à minha vida. E agora senti este apelo e esta convicção de que posso servir o meu país. Posso responder? É por isso que aqui estou. Okay. Dr. António José Seguro, vamos lá ver se nos entendemos, que eu acho que isto é uma coisa importante. Eu já apresentei, e o Chega também, várias propostas para criminalizar o enriquecimento ilícito chumbadas pelo seu partido. Não estão de acordo porque querem uma proposta que basicamente não resolva nada, que ponha só uma espécie de falsidade documental sobre os crimes, em vez de ser o aumento do património. Essa é a verdade. Mas vamos lá ver se nos entendemos nisto. Acha bem que Armando Vara esteja a receber 2 pensões vitalícias do Estado?
Acha que isto faz sentido algum? Um homem que nos roubou estar a receber pensões... Desculpe lá, agora tenho que ouvir também. Acha que faz sentido que José Sócrates esteja a receber pensões... Eu sei que disse que estava junto com ele e que estavam unidos com ele e que caminhavam juntos. Sim, honro-me muito de todo o passado de José Sócrates e do Partido Socialista. É tão ridículo. Mas já lá vamos. Ora, o Dr. António José Seguro não pode fugir a esta questão. Se nós quisermos acabar com as subvenções vitalícias àqueles que as estão a receber, como Armando Vara, que não me parece fazer sentido nenhum num país em que pessoas a receber 300 euros, haja alguns que são verdadeiros ladrões a receber 3.000 e 4.000 e 5.000. Ora, para isso temos que mudar a Constituição para permitir esta retroatividade. Sabe isso? Eu também sei. E, portanto, é preciso mudar a Constituição. Como sabe, não finja que está a olhar para mim como se fosse a primeira vez que lhe estamos a falar deste assunto. Como sabe que para mudar algumas... Não é mesmo a primeira vez que estamos a falar deste assunto. Como sabe que para mudar nomeações para os altos cargos do Estado, e acho que também defende isso, porque já ouvi falar sobre isso, devemos despartidarizar a administração pública, a justiça, a banca, etc. Então temos que mudar a Constituição, porque algumas destas nomeações estão na Constituição. E, portanto, não me diga, não nos faça de parvos, que é isso que eu acho que não é correto. Dizer que quer fazer estas coisas, mas não quer mudar a Constituição. Eu percebo que para agradar aos seus amigos de esquerda tem que dizer que não quer mexer na Constituição. Mas responda-me pelo menos a isto. Para mudar isto, as nomeações no aparelho do Estado e as nomeações partidarizadas. E para concluir, é preciso ou não assunto, mudar a dar-lhe a oportunidade de Constituição? responder? É isso que eu lhe pergunto, se é preciso ou não. Em primeiro lugar, eu considero que não é necessário nós fazermos uma revisão da Constituição. E que os assuntos fundamentais do país não se resolvem, não é porque seja necessário resolver a Constituição, porque ela não é aplicada e não é executada. A começar pela saúde. Isso é outra coisa. Segundo, em relação às nomeações, quero dizer-lhe com muita clareza, comigo não há nomeações partidárias. Então temos que acabar com isso. Quero lhe dizer com muita clareza, eu não preciso de rever a Constituição. Mas é preciso. Aliás, serei muito transparente nas minhas nomeações, a começar na minha Casa Civil. Mas, António José, Muito transparente. Para os outros, porque não basta a sua casa. E sabe porque é que serei transparente? Porque a transparência é um fator de credibilidade das instituições e da nossa democracia que eu quero defender. Com certeza. Mas está a ver, não consegue comprometer-se com nada. Acabei de me comprometer. Dr. António José Seguro, desculpe lá, eu fiz duas perguntas muito concretas. Está ou não de acordo que é preciso mudar as nomeações, no caso da banca, da justiça, etc. Como sabe, porque sabe... Mas, senhores, então, para terminarmos, o Banco Central, as nomeações na justiça, acha que faz sentido? André Ventura, por aí... Não, mas acha que faz sentido que o Primeiro-Ministro indique um procurador que o vai investigar a ele? Mas qual é a sua solução alternativa? A solução alternativa é mudarmos a Constituição para garantir que estas entidades terão mais capacidade de decisão por si próprias. Mudar em que sentido? E não deixarem de ser influenciadas pelo Parlamento e pelos partidos. Qual é a norma André Ventura, concreta? António José É Seguro... preciso que eu lhe diga as normas todas. Não quero que me diga o artigo, quero que me diga qual é... Eu vou-lhe dar exemplos então. Eu dou-lhe exemplos. Nomeações para o Tribunal Constitucional. Não deviam ser os partidos a Vamos ao fazer. Procurador. Meus senhores, uma pergunta muito concreta, precisamente sobre o Procurador. O Procurador-Geral da República é proposto pelo Primeiro-Ministro ao Presidente da República. Acha certo? Portanto, ele é nomeado pelo Presidente da República. Correto? Acho correto. Acha correto? E eu quero lhe perguntar qual é a solução alternativa. Olha, são duas soluções alternativas. Nunca devia ser, e já temos um exemplo na nossa história, do que é que acontece quando um Primeiro-Ministro indica um Procurador. Tivemos o caso que conhece bem do José Sócrates. Qual é a solução alternativa? Eu vou-lhe dar a solução alternativa. Que nomeou um Procurador ou indicou um Procurador para o proteger. Qual é a solução alternativa? André Ventura, a solução alternativa a solução alternativa é a capacidade da Justiça ter mais autodeterminação. Qual é a alternativa para a nomeação do Procurador-Geral da República? Por exemplo, dentro da Corporação do Ministério Público, ser escolhido por eles. Uma corporação. Por exemplo, olha, eu preferia do que ser os políticos a decidir. Eu preferia do que ser os políticos a decidir. E vou-lhe dar ainda outro exemplo. O Tribunal Constitucional. Sabe porquê é que estamos como estamos? Se calhar porque os partidos nos últimos 50 anos fizeram das instituições em Portugal bar aberto, que foi a pôr lá os amigos todos e o seu partido também, e enquanto lá estava também, a distribuir a sua malta toda pela administração pública e pela administração do Estado. É isso que é errado. Não vou deixar esta questão. Para equilibrar o tempo, precisamente para terminar. Pergunto-lhe, uma nomeação corporativa do Procurador-Geral da República, a quem é que ele responde? A quem é que responde? Responde se calhar mais facilmente do que ao Governo. Ao Governo é que não deve responder. Está a ver a sua impreparação? Está a ver a sua impreparação para Presidente da República? Desculpe, eu acho que é o contrário. Responder ao Primeiro-Ministro é que não deve ser. Não, ele não responde ao Primeiro-Ministro. Responder ao Primeiro-Ministro é que não deve ser. Responder a políticos é que não deve ser. O Ministério Público tem a sua estrutura e o Procurador-Geral da República, sempre que o Presidente da República o convocar, naturalmente que ele deve dar explicações, não sobre processos em concreto, isso era o que mais faltava, mas sobre o funcionamento da Justiça. E eu farei isso logo, nos primeiros dias, se tomar posse,
como Presidente da República, Não, se merecer a António José confiança. Seguro já Ficou Sabe claro. porquê? Porque quer verdadeiramente mudar a justiça Quer do manter nosso tudo país. igual. Não, Quer está manter enganado. tudo igual. Está enganado. Quer manter tudo igual. Sabe uma Ficou coisa, claro- política, sabe uma ficou coisa, claro as Dr. André diferenças Ventura? entre ambos. É essa a Ainda questão. o irei, Quer ainda manter ouvirei a tudo igual. fazer declarações a dizer enganei-me naquele debate, peço desculpa, Não me o enganei Presidente naquele debate. está a fazer as coisas que disse. Prefiro, olha, mas também digo uma coisa, prefiro enganar-me e abanar o país do que deixar tudo na mesma como deixou António Falemos José. então de está saúde, que é um tema também que vos divide e no qual têm convicções muito fortes. A saúde é um dos principais pilares do Estado Social e, apesar de ter o maior orçamento, debate-se, como sabemos, com falta de médicos no SNS, com urgências encerradas, com pessoas em listas de espera. André Ventura, o senhor diz que obrigaria o Governo, a expressão é sua, a ter um plano concreto para resolver estes problemas. Enquanto Presidente, que meios e que condições é que tem ao seu dispor para impor a sua vontade ao Governo? Eu acho que o primeiro meio que tem que ser usado, é por isso que é o chefe de Estado, é o chefe, é o mais alto magistrado da nação e deve primeiro sinalizar que o rumo que está a seguir está a ser errado. Quando o Partido Socialista, o partido que apoia o meu adversário, acabou a governação, nós tínhamos 1.300.000 pessoas sem médico de família. Tínhamos, no primeiro semestre de 2024, portanto, quando sai António Costa, 206.000 pessoas à espera de cirurgia e tínhamos falta de medicamentos em 94% dos hospitais. 94% dos hospitais. Isto é o legado do partido que apoia o meu adversário e que deixou na governação na matéria de saúde. Pergunto-me como é que é possível sequer acreditarmos que António José Seguro vai fazer alguma exigência em matéria de saúde, porque o Governo vai-lhe sempre responder: Dr. António José Seguro, tenha vergonha na cara, quer dizer, o seu partido deixou isto como deixou, os seus amigos deixaram isto como deixaram, não pode falar de saúde. É diferente. Porque eu tenho sido, desde o início, não só como líder partidário, como depois líder da oposição, exigente do Governo nesta matéria. Dizendo isto, o Governo tem toda a legitimidade para apresentar planos, é eleito para isso. O Governo já apresentou um plano de emergência, que era em 60 dias, 60%, 55% das coisas ficaram por cumprir. 2 anos depois. O Governo disse que ao menos em 2 coisas fundamentais ia fazer diferente do que o partido que apoia o meu adversário, que era médico de família, haver médico de família para todos. Estamos com 1.700.000 pessoas sem médico de família. 1.700.000 pessoas. Sobretudo nas grandes áreas metropolitanas. É o resultado de PS e PSD, nomeadamente, em terem permitido que a imigração se tenha descontrolado e entrado toda a gente sem qualquer controle. Dois. Acho que se nós não formos exigentes com o Governo nesta matéria, nós não vamos conseguir fazer nenhuma mudança. E eu vou-lhe dar só um exemplo do que um Presidente pode fazer e que eu faria. Eu nunca aceitaria nenhuma medida do Governo, nenhuma promulgação de lei, que, em vez de resolver estes problemas que acabei de enunciar, foi criar a direção executiva do SNS. Eu percebo PS e PSD queiram sempre pôr mais jobs, mais boys nos jobs. Mas a direção executiva do SNS é uma inutilidade. É uma inutilidade, não serve para nada. É um exemplo de como o Presidente da República pode dizer: meus senhores, nós temos que fazer melhor na saúde, não é desbaratar mais dinheiro na saúde. Acho que António José Seguro não tem legitimidade Ou seja, para falar o poder sobre da isso, palavra. não é? O poder da palavra, mas também da exigência de responsabilidade. Portanto, um plano nomeadamente concreto à é Ministra da Saúde. Não é? o que o senhor quer. António José Seguro tem falado num pacto para a saúde entre os partidos. E o que lhe pergunto é o que é que um pacto entre os partidos para esta área muda concretamente na vida de quem hoje não tem um médico de família, de quem encontra urgências fechadas ou está há meses numa lista de espera? Bem, em primeiro lugar, eu quero clarificar que eu não represento aqui ninguém, nem nenhum partido, a não ser eu próprio. Isto é uma eleição presidencial e eu concorro para ser Presidente da República de todos os portugueses. Eu percebo que o Dr. André Ventura, como líder partidário, esteja a fazer desta campanha eleitoral uma eleição das primárias à direita, daquilo que entende ou que possa concorrer com o Primeiro-Ministro. Mas quero lhe dizer, já lhe disse isso no nosso primeiro debate, o senhor está na eleição errada. Isto não é um debate parlamentar. Quem tem o poder executivo em Portugal, é o Governo, não é o Presidente da República. Portanto, não misture. Segundo lugar, eu há 11 anos que estou na minha vida privada e voltei agora. Segunda questão, que tem a ver com o que é que o pacto da saúde muda na vida destas pessoas? É muito simples. Enquanto o doutor André Ventura fala num plano que vai exigir ao Governo um plano concreto, quer dizer, o Governo, o que é que vai responder ao doutor André Ventura? Coisa diferente é um Presidente da República exigir aos partidos políticos todos, incluindo o Governo, uma solução de compromisso que seja duradoura. Por exemplo? Porquê? Porque nós temos, volto a insistir nisso, nós temos governos com um período de governação muito curta. Depois vem um governo, muda o que o governo anterior fez. Depois diz que a culpa é do interior. Esta cultura de passa-culpas, que aliás também já aqui assistimos. Nós temos que acabar com esta cultura. Dê-me um exemplo de um compromisso que fosse possível, que fosse viável. Bem, um deles tem a ver com as carreiras dos médicos e dos enfermeiros e dos profissionais de saúde.
Esse é um compromisso necessário. Nós temos que organizar e fazer uma gestão completamente diferente dos recursos do Serviço Nacional de Saúde. Há bons exemplos que nós temos em várias ULS, em várias unidades de saúde, que funcionam muito bem e que precisavam de ser replicadas noutras. Só que muitas das vezes a vertente e a vertigem partidária retira pessoas que são bons profissionais e que estão a fazer um bom trabalho, como aconteceu recentemente na ULS de Coimbra. Mas dou-lhe exemplos, que são exemplos tão fáceis de concretizar. Veja uma coisa, Clara mas de alguma forma... Imagine uma pessoa que me está a ouvir. Diga-me só uma coisa. Este pacto visa de alguma forma mudar a arquitetura do sistema? Não. Ou trabalhar para melhorar a gestão do modelo atual? Não, visa um objetivo. O objetivo essencial é saúde a tempo e horas para todos os portugueses. Isso é o essencial. Com o modelo atual? Quer dizer, se for necessário fazer ali algumas alterações, não pode pôr em causa... Que tipo de alterações? Não pode pôr em causa um serviço universal e tendencialmente gratuito, porque esse é uma conquista essencial da nossa democracia, que está a ser posta em causa em termos práticos. Ou seja, admitiria um maior envolvimento de privados e do setor social se não colocasse em causa essa universalidade? O problema está em capacitar o nosso Serviço Nacional de Saúde de respostas às pessoas. Dou-lhe um exemplo concreto. O país, em termos de rácio por 1000 habitantes, tem um número de médicos superiores à média europeia. Sim. Não estão no SNS. Porquê? Porque há hoje uma competição com o SNS, ao nível dos privados, ao nível de outros países que pagam melhor. Ora, o que é que nós temos que fazer? Temos que pagar melhor aos nossos profissionais. Isso parece uma coisa evidente. Temos que definir essa carreira. Isso é essencial. Segundo, nós temos esta situação que se criou, que foram os tarefeiros, e que prestam serviços muito mais caros ao Serviço Nacional de Saúde do que seria se nós pagássemos melhor aos nossos médicos. Aqui tem um exemplo. Mas dou-lhe um exemplo, outro, entre muitos, para não estar aqui a detalhar, que tem a ver com o seguinte. Uma pessoa que nos esteja a ouvir lá em casa pede uma consulta médica. Está à espera dela, mas vamos admitir que a tem em tempo útil. O médico manda-lhe fazer análises. Ela vai ao laboratório fazer análises. Depois tem que ir novamente marcar uma consulta para mostrar ao médico. Depois o médico faz a consulta e, naturalmente, faz a prescrição dessa receita. Ora, não é possível nós termos um sistema único nacional onde se possa evitar estas idas constantes aos médicos e que o laboratório que fez as análises possa enviar para esse sistema, que o médico olha para ele e prescreve imediatamente e a pessoa recebe a receita em casa. Ou seja, uma melhor organização do sistema. Sabe o que é que isto faz? Isso poupa tempo. Como a inteligência artificial, como acontece noutros sistemas europeus, quando é colocado ao serviço da saúde, dispensa aos médicos de trabalho burocrático e faz com que eles se concentrem no essencial, que é atender os doentes. André Ventura falou há pouco do poder da palavra também nesta área. Faria maior pressão para haver uma melhor gestão e organização, como ouvimos aqui, ou para si a solução está numa mudança estrutural do sistema? Não, aqui ficou muito claro também, mais uma vez, como o meu adversário não tem plano nenhum para nada. Para deixar isto claro, a carreira dos médicos, dos enfermeiros e dos auxiliares já está definida na lei. Não vamos defini-la porque ela já está definida. Há uma lei de bases de saúde e isso já acontece. Também não é a organização em si, nem as receitas, nem a transmissão de receitas, que já acontecem também, não sei em que país é que está o Dr. António José Seguro, mas que já acontecem também. Um sistema único. Mas mostra uma coisa, mostra bem como o Dr. António José Seguro está a pensar nestas coisas pela primeira vez. E, portanto, diz assim, 2 ou 3 generalidades, coisas que podem soar mais ou menos bem, mas sem ideia nenhuma. E outra coisa também que eu acho importante. Qual seria a sua abordagem? Eu vou já lá. A qualquer questão que se lhe coloca sobre o legado que deixou o Partido Socialista na matéria da saúde, o Dr. António José Seguro diz: eu não estava lá, eu estava na minha vida privada, não tenho nada a ver com isso. Não, Dr. António José Seguro, tem a ver com isso, porque não se lhe ouviu uma crítica... Sobre saúde. Não, eu vou lá agora, não se preocupe que se me der tempo eu vou lá. Não se lhe ouviu uma crítica do estado desastroso em que o PS deixou a saúde. Não se lhe ouviu uma crítica e teve muitos anos para isso. Sabe quem é que disse isto? Nunca se lhe ouviu uma crítica durante quase 7 anos. Sabe quem foi que disse? Vasco Polido Valente. Nunca se ouviu uma crítica da sua parte, nem aos governos socialistas, nem ao caos que deixou na saúde. E agora lembrou-se de coisas pela primeira vez, ainda por cima algumas coisas que já estão definidas na lei. Eu tenho ideias concretas e específicas sobre saúde. Nós temos que mudar a lei de base da saúde para garantir, isto mete medo aos socialistas e à esquerda, mas a mim não me mete medo, para garantir que após ser ultrapassado o tempo máximo previsto na lei, isto também está na lei, está previsto na lei, mal este tempo seja ultrapassado para uma consulta, para uma cirurgia, o privado e o social entrem em ação
muito mais do que estão a fazer agora. Eu não quero saber, e acho que as pessoas também não, se são tratadas no público ou no privado. Querem saber se têm um bom tratamento e se esse tratamento é dado a tempo. Isso tem que ser feito também na Lei de Bases da Saúde. O regime de dedicação plena, que devia ser isto que o Dr. António José Seguro queria referir-se, o regime de dedicação plena dos profissionais de saúde tem que ser resolvido. E, efetivamente, nós aí até estamos de acordo, porque eu já propus no Parlamento, e o Chega também, que as horas de trabalho extraordinário e suplementar dos profissionais de saúde, por exemplo, ficassem isentas de IRS, que é uma coisa da mais elementar justiça. Não é o Presidente da República que vai fazer isto, mas pode pressionar e incentivar uma coisa básica, que é quem se mata, entre aspas, passa a expressão, para nos dar um bocadinho de saúde a todos, quem se mata em horas extraordinárias, sejam auxiliares, que às vezes nos esquecemos deles, sejam enfermeiros, sejam médicos, sejam os que trabalham no INEM, sejam bombeiros, que também fazem muito sobre isto, e puxam para lá do seu horário normal de trabalho, então se calhar devemos lhes dar uma isenção fiscal. Só para terminar, que eu acho também importante, e acho que também aí o Dr. António José Seguro eventualmente estará de acordo comigo, até porque quando era líder do PS disse que tínhamos que acabar com gorduras no Estado, lembro-me disso, e estamos de acordo com isso. Então desafio e questiono se não devemos acabar com a direção executiva do SNS, que não serve para nada. Aí está um bom exemplo de como temos... Não estou a dizer que foi o Dr. António José Seguro que propôs isto, estou a dizer só... Não estou a dizer isso. Tem a oportunidade agora, António José Seguro. Dr. António José Seguro, estou só a dizer que temos aqui uma instituição, um organismo absolutamente inútil e que se calhar podíamos pressionar para acabar e gastar dinheiro onde faz falta que se gaste efetivamente. É isto que António José Seguro, faça favor. Não, é muito simples sobre esta questão da saúde. O Presidente da República deve, de um bom ponto de vista, e assim agirei, criar as condições para que os partidos políticos se juntem em volta de uma mesa. Disponibilizarei o Palácio de Belém para que isso se faça e cada um possa contribuir com soluções concretas para este compromisso na saúde. E, no fundo, nós precisamos ter um orçamento plurianual, nós precisamos ter medidas que não estejam sempre a ser mudadas cada vez que muda um governo. E, para mim, um aspecto essencial é a valorização das carreiras e do estatuto de todos os profissionais de saúde. E fico satisfeito que, da parte do Presidente do Chega, haja essa disponibilidade para esse compromisso. E um regime de excepcionalidade na saúde seria importante, nomeadamente para essa revisão? Está-me a colocar perguntas que são do foro executivo e do foro parlamentar. Portanto, a questão é muito simples. Um Presidente da República deve ter uma prioridade clara. E, para mim, a prioridade do meu primeiro ano de mandato é a saúde e é garantir que os portugueses terão saúde a tempo e horas. E quero, conjuntamente com todos os partidos e com o Governo, naturalmente, criar as condições para que haja um plano. O país sabe que durante 5, 10 anos, além das respostas imediatas que os governos têm que dar aos problemas que neste momento temos, existem medidas muito concretas que são avaliadas com datas, com calendário, com orçamento e que isso é um compromisso independentemente do Governo. E acho que está de acordo comigo, porque foi aquilo que eu disse. Eu disse que o Governo devia governar por resultados, ter um quadro de resultados, e caiu-me toda a gente em cima a dizer que o Presidente não governa. E agora vejo que afinal o meu adversário está de acordo comigo. É preciso impor metas, é preciso definir resultados e é preciso que o Governo nos alcance. Ao menos conseguimos isto do Dr. António José Seguro. Já não é mal. Dr. André Ventura, como se recorda, eu entreguei-lhe aquilo que é o roteiro desse compromisso para a saúde. Falarmos disso, e, portanto, ainda bem que o leu. António José Seguro, ainda bem que o leu. Obrigada, vamos mudar já ganhámos o contributo do seu partido para este esforço. Muito obrigada, António É que o meu partido anda a contribuir para este esforço há muitos anos. O seu anda a destruir há muitos anos o sistema de saúde. Essa é a diferença. Mas há uma diferença entre nós os dois. O senhor é o líder de um partido. Andam a destruir. O senhor é um líder do partido e eu não represento aqui partido nenhum. Eu já lhe disse. Dou-lhe o número de telefone do Dr. José Carneiro para que mas a partir do dia 9 vai ser Presidente da República Portuguesa. André Ventura, deixe-me ignorar a herança que tem. Eu sei temos que gerido bem o tempo deixa-me até só agora, dizer isto. Deixa-me só dizer isto. Eu sei que o Dr. António José Seguro, eu sei que está desconfortável com a herança que o seu partido deixou, mas eu acho que ao menos, se não gosta do que o seu partido fez, e eu concordo, eu também não gosto, mas ao menos não finja que fez bem. Porque não fez. Não vamos eternizar, mas o Sr. André Ventura deixa agora António José Seguro responder. Essa é que é a diferença. Eu critiquei. O senhor ficou em silêncio. António José Seguro, nos últimos anos, eu coloquei António José Seguro Saúde. Não se viu nada do que o senhor disse sobre saúde. André Ventura, deixa responder, por favor. Dr. André Ventura, não disse nada. É normal que o senhor critique, que é aquilo que mais faz na vida. Não é só para dar voz melhorar, ao... Agora vai-me ouvir. Em segundo lugar, o senhor era pago para falar, que é deputado há 6 anos. Eu não. Eu sou pago por trabalhar. Como não é pago, não diz nada. Por trabalhar. Como não é pago, só fala quando é pago, é isso? Eu vou-lhe dizer uma coisa. Não é um bom exemplo do Presidente da República. Eu participei ao longo destes 11 anos em que estive na atividade privada em cerca de 40 iniciativas. Não houve uma crítica sua? Dá-me licença. É claro que as televisões não iam lá, nem os jornalistas. Portanto, eu era um simples cidadão.
nunca falou sobre Sabe, a como crise há- em que como- se como há- conhece Vamos milhões de fechar, eu peço desculpa, percebo mas que sim, um vergonha dos com Eu tinha que dar aula. António José Seguro, o senhor vai deixar de ser um simples cidadão ou um deputado da República a partir de... Mas já percebi que só fala quando lhe pagam. André Ventura, António José Seguro, peço agora que atentem à moderação, se não se importa. Eu posso continuar a falar mais alto. António José Seguro, peço desculpa, temos que avançar, o tempo está a voar, peço compreensão da vossa parte. Vamos a um outro tema. O país é hoje diferente do que era há poucos anos. Os números refletem um forte aumento do número de estrangeiros em Portugal a residir no nosso país e também mostram que há empresas cada vez mais dependentes dos imigrantes para responder à escassez de mão de obra. Esta é uma questão de partida e António José Seguro é a sua vez de começar neste tema. O senhor já disse que é preciso controlar e disciplinar a imigração. Eu gostava de perceber se é no sentido de apertar critérios de entrada ou, pelo contrário, se é sensível aos apelos, por exemplo, de tantos empresários de tantos setores que dizem que precisamos de mais gente para trabalhar. Vamos lá ver. Nós temos aqui duas dimensões diferentes. Em primeiro lugar, sobre a imigração, o que eu digo hoje, sempre disse toda a minha vida. Nós devemos controlar e regular a entrada de imigrantes. Era o que mais faltava que isso não pudesse ser. Temos que organizar a nossa imigração. E temos que o fazer também ao nível do acolhimento e da integração. O modelo económico que nós temos no nosso país é um modelo económico que apela cada vez mais à mão de obra. Ora, a pergunta é se nós não devíamos alterar também o nosso perfil de desenvolvimento e de crescimento económico para que ele pudesse, de alguma forma, produzir ainda mais riqueza do que aquela que produz atualmente, sem necessitar de tanta mão de obra. Nós vivemos numa Mas era da enquanto inteligência... isso,